Olá, buenos dias, que tal? Bom dia, sétimo ano, espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos começar a falar sobre os pronombres de complemento em espanhol, tá? Que começa no livro de vocês na página 95, tá? A explicação vai da 95 até a página 100. Como a explicação ela está por partes e está um pouquinho confusa, muita informação, eu resolvi aqui preparar uma aula mais dinâmica, no sentido da explicação ser um pouquinho mais resumida e mais fácil para que vocês entendam, tá bom? Então, vou começar falando sobre os pronombres, né, de complemento. E assim, pessoal, quando eu for dar esse primeiro exemplo, eu vou explicar primeiro em português, tá bom? Para que vocês entendam, depois eu vou explicando em espanhol. Então, pessoal, quando a gente fala que um verbo ele pode ser transitivo ou intransitivo, tá? Nós chamamos de um verbo transitivo ou intransitivo, tá bom? E esse verbo transitivo, no caso que é o que nós vamos ver aqui, é quando ele precisa de um complemento. Por isso o conteúdo chama pronombres de complemento, tá? Então, por exemplo, em português falando aqui, se eu falo Maria enviou o quê? Tá? Primeiro eu tô explicando aqui, o que eu vou explicar aqui é sobre o objeto direto, tá bom? Maria enviou o quê? Maria enviou uma carta. Então, uma carta é o objeto direto. Mas ela enviou essa carta para quem? Maria enviou uma carta para mim. Então, para mim é o objeto indireto, tá bom? Falando em português aí. Então, um verbo transitivo é aquele que precisa de um complemento. No caso, essa frase aí, tá? Maria enviou. No caso, enviou é um verbo transitivo direto e indireto, porque ele precisa de um complemento. O que para quê? Tá certo? Esse o que seria o objeto direto e para quem seria o para mim, tá bom? Na frase aí é o objeto indireto. Normalmente, o objeto indireto ele vem acompanhado de uma preposição. No caso aí é para, tá bom? Conforme mostra aí na imagem para vocês. E aí, pessoal, se eu tiver uma prévia, tá, dessa frase, Maria enviou uma carta para mim, eu posso, sabendo dessa frase, transformá-la, tá, usando o pronome de complemento. Maria a enviou para mim. Esse a, tá bom? Essa letra A, no caso aqui, ela vai ser o quê? O meu pronome de complemento, tá? Porque quando eu substituo a, quando eu uso o pronome de complemento a, ela está substituindo o objeto direto, uma carta, tá bom? Então, Maria a enviou para mim. Obviamente, eu já sei, né, que se tratava de uma carta, então eu preciso ter uma prévia da frase. Normalmente, nós usamos também para evitar repetições, tá bom? Em espanhol acontece muito. E agora nós vamos, para vocês entenderem melhor, falar um pouquinho em espanhol, né, dessa mesma frase, entre outras, explicando primeiramente sobre o objeto direto, objeto directo. Os objetos diretos, tá? Eles podem ser usados, podem ser um desses daí que estão de vermelho, tá? Eu coloquei o pronome pessoal e o objeto direto correspondente. Então, se eu estou falando de mim, vou falar de algo que é meu, tá? Ou que pertence a alguém na primeira pessoa, no yo vai ficar me, no tu, te, no ele, ele, usted, lo ou lá, no nosotros, nosotras, nos, no vosotros, vosotras, os, no ele, os, elas, ustedes, que é o plural, los ou las. Vejamos melhor aqui para que vocês entendam. Maria enviou la carta para mim. Então, esse mesmo exemplo que eu expliquei em português, eu vou explicar novamente em espanhol. Então, o objeto directo, ou seja, o objeto direto, tá? É o quê? La carta. O que ela enviou para mim? La carta. E o objeto indireto é para quem ela enviou. Enviou para quem? Para mim. Como nós estamos usando aqui os exemplos, tá? Do pronome de complemento. Primeiro eu estou explicando do direto, então eu vou usar o quê? Um pronome de complemento que substitua
a palavrinha la carta. Então, transformando essa carta, Maria la enviou para mim. Lá, esse lá, tá? Ele tá fazendo o quê? A substituição da palavra la carta. Por quê? La carta, se nós olhássemos aqui nessa tabela, ela está conjugada, nós usaríamos no quê? Ele, Helios, T. Ele é quem? La carta, tá? Então, nós usamos esse pronome aí de complemento. Normalmente, pessoal, tá? No geral, os pronomes de complemento direto, indireto, ele sempre vem antes do verbo, tá bom? E no caso aqui, enviou, vem depois, quando nós usamos o pronome de complemento. Maria, ela enviou para mim. Vejamos outros exemplos para que vocês entendam. Juan vendió unos libros a Luca. Vendió o quê? Unos libros. Então, unos libros é o objeto direto. E para quem que ele enviou? A Luca, que é o objeto indireto, o objeto indireto, tá bom? Como eu preciso substituir, né, usando os pronomes de complemento do objeto direto, eu vou substituir só a palavrinha unos libros. Libros seria o quê? É um substantivo masculino no plural. Então, vai ser los. Juan los vendió a Luca. Novamente, observem que o pronome de complemento los veio antes do verbo. No caso, o verbo vender, que no caso aqui, em espanhol, vendió, que seria vendeu em português. Outro exemplo. Ellos encontraram a ti em la plaza. Então, encontraram quem? A ti. Tá bom? Esse é o objeto direto. Onde encontrou? Objeto indireto em la plaza. Substituindo, então, o verbo encontraram, substituindo, então, o objeto direto a ti, quando a gente fala a ti, nós estamos o quê? Voltando na tabela, conjugando na segunda pessoa do singular, tu, que no caso o objeto direto correspondente ao tu é te. Então, como fica? Ellos te, o verbo vem depois, encontraram em la plaza. Esses foram os exemplos, tá? Substituindo o objeto direto. Agora nós vamos falar do objeto indireto. O objeto indireto, pessoal, são praticamente, na verdade, são os mesmos pronomes. O que muda é que no ele, Helios, te, nós usávamos lo ou lá no singular e no plural los ou las. Aqui nós vamos usar no singular le e no plural les. Observem. Maria enviou a carta para mim. No caso aqui, tá, pessoal, que tá grifado de vermelho, para mim, é o objeto indireto, tá? Que é o que eu vou transformar agora. Nós transformamos primeiro todos do objeto direto e agora todos do objeto indireto. Para mim, eu tô falando de mim, então vai ficar Maria me, observem que o verbo veio depois, enviou la carta. As frases são as mesmas para que vocês entendam, né? Quando eu substituo uma coisa e quando pede para que eu substitua a outra. Outro exemplo. Juan vendió unos libros a Luca. A Luca é o objeto indireto, que é o que eu preciso transformar. Quando eu falo do Luca, eu falo de quem? Agora lembrem-se que não é mais lo nem lá, é le. Então, Juan le, o verbo depois, vendió unos libros. E o último exemplo. Ellos entregaram el lápiz a ti. A ti, sabemos que é o objeto indireto, e quando eu falo a ti, eu uso, né, o verbo conjugado no tu, que também corresponde pelo pronome de complemento te. Ellos te, o verbo vem depois, entregaram el lápis. Então, todos esses 3 exemplos que eu acabei de ler são exemplos do objeto indireto quando eu preciso substituí-los pelo pronome de complemento, que é o pronome de complemento em português. Agora, por favor, observem com atenção, tá? Nessa primeira coluna, nós temos os pronomes de complementos, depois o objeto indireto e o objeto direto. Lembrando que o objeto direto e indireto, quando eu preciso usar um pronome de complemento correspondente, são iguais, só que no objeto direto eu uso lo ou lá para singular, los ou las para plural, e no indireto eu uso le para singular e les para plural.
Por que que eu tô explicando isso, gente? Porque agora nós vamos pegar as mesmas frases, tá? Nas quais a gente viu nos outros exemplos, e nós vamos substituir os dois pronomes. Nós vamos precisar os dois pronomes de complemento, tanto no direto quanto no indireto. Só que a regra é o seguinte: quando nós tivermos que usar os dois, o indireto tem que vir primeiro, depois o direto. Olhem aí. Maria enviou la carta para ti. Sabemos que la carta é o objeto direto e para ti é o indireto. Para ti, tá? Vai ser o primeiro pronome de complemento para ser substituído. Então, Maria te. Ti, né? Nós sabemos que o pronome correspondente é o te. La carta, sabemos que o pronome do objeto direto correspondente é lá. Então, como fica? Maria te la enviou. Sempre o objeto indireto, tá? Que é o primeiro pronome de complemento usado, depois o direto. No próximo exemplo, também que são as mesmas frases, Juan vendió unos libros a mí. A mí é o indireto e unos libros é o direto. Então, nós vamos primeiro substituir pelo pronome de complemento a mí. Juan, como me corresponde, né, ao pronome de complemento me, então vai ficar Juan me unos libros, nós vamos substituir pelo pronome de complemento direto, los. Juan me los vendió, que é o verbo que vem depois, certo? Da mesma forma, o indireto e o direto. Agora, indo para o último exemplo, prestem bastante atenção, tá bom? Ellos entregaram el lápis a Maria. Ellos le lo entregaram. Quando eu leio, né, a Maria, sabemos que é o complemento, né, desculpa, que é o pronome, que o pronome de complemento le seria para Maria, né, que é o objeto indireto, e lo para falar do lápis, que é o do objeto direto. Só que quando nós lemos, né, ele ou le lo entregaram, le lo não fica estranho? Então, todas as vezes que houverem um encontro do objeto indireto e o direto, tá? Lelo, lelos, lelá, lelás, nós vamos substituir esse le para se, a letra SE. Não sei se vai aparecer aí porque tá de amarelo, tá? Então, ao invés de ficar ellos le lo entregaram, vai ficar ellos se lo entregaram. Esse se vai ser o objeto indireto e o lo, o objeto direto. Aí, no caso, falando do lápis e da Maria. Pessoal, espero que vocês tenham entendido, tá? Na prática é muito mais fácil, mas tudo que vocês tinham aí nas páginas do livro, eu substituí por essa explicação que vocês estão vendo aí na aula de hoje. Peço, por favor, que vocês façam para casa, página 96, 97 a explicação, 98, 99 e 100. Então, essas páginas aí, praticamente vocês só têm um exercício em cada página e eu preciso que vocês façam para que eu possa acompanhar o rendimento, se vocês estão compreendendo, a compreensão da matéria, a participação. Muitos não têm enviado a lição de casa, não têm participado e eu preciso que vocês participem para que eu possa ter uma noção, né, se vocês estão conseguindo acompanhar a matéria. Faça essa lição, por gentileza, eu aguardo pelos cules ou pelo binóculo. Por hoje é só. Buenos dias e adiós.